Olá, eu sou a Aline e esta é a quinta aula do curso Línguas Gerais, Origens e Transformações Gramaticais, da primeira Escola de Estudos Linguísticos do GEL. A aula de hoje vai ser um pouco diferente. Em vez de eu apresentar, eu convidei o aluno Elivelto Silva, que vai apresentar o trabalho As Construções Causativas no Inhangatu do século XIX, a partir da análise de narrativas no livro Poranduba Amazonense, escrita pelo Barbosa Rodrigues. O Barbosa Rodrigues, esse livro está disponível na Etnolinguística, tá? etnolinguística.org, que é um grande repositório de trabalho sobre línguas indígenas brasileiras e que vale muito a pena ver. Foi pensado e trabalhado muito pelo professor Eduardo Rivail Ribeiro, tá? Ele que criou e mantém esse repositório etnolinguística.org. O Barbosa Rodrigues fez uma viagem à Amazônia, tá? E ele coletou muitas narrativas em que ele fez transcrição interlinear. O Barbosa Rodrigues faz parte daquele grupo que a gente costuma chamar de autores românticos. Romantismo aqui no sentido de escola literária do século XIX, que tenta resgatar um passado do Brasil a partir de estudos do Inhangatu. Então, momento de muita efervescência nos estudos de coletâneas de textos. Tá? É nesse sentido que se usa o termo romântico, como parte de um movimento literário. Então, para isso, para entender esse Inhangatu do século XIX, e no caso específico, as construções causativas, aquelas que mudam a valência do verbo, eu convidei, então, o Elivelto, que vai apresentar o trabalho dele. Obrigada. Olá, eu sou o Elivelto e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho desenvolvido pela professora Aline da Cruz, professora do Núcleo Tacna-Racan de Formação Superior Indígena da UFG, e por mim, Elivelto Cardoso Silva, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da UFG. O trabalho é intitulado A Emergência de Construções Causativas Perifrásticas em Inhangatu do século XIX. Em Rio Babel, a história das línguas indígenas da Amazônia, o historiador José Ribamar Bessa Freire traça os percursos históricos e sociais acerca da formação do Inhangatu entre os séculos XVII e XX. Segundo o autor, o Inhangatu, também conhecido como língua geral amazônica, teria surgido a partir de mudanças induzidas por intenso contato pelas quais teriam passado o Tupinambá, da família Tupi-Guarani, falado na costa brasileira, e se desenvolveu como língua franca na Amazônia em decorrência do processo de colonização do Brasil a partir de 1616, com a fundação de Belém. Como resultado de cerca de 400 anos de contato, o Inhangatu distanciou-se estruturalmente do Tupinambá que existia no século XVI. Para identificar e compreender essas mudanças, foi concebido o projeto do Tupinambá Inhangatu, investigação das mudanças induzidas por contato, no qual este trabalho se insere. Nesta análise, realizou-se um estudo sintático das ocorrências de construções causativas no Inhangatu do século XIX e uma comparação com as do Tupinambá e com as da atualidade, a fim de verificar mudanças nas estruturas verbais da língua. No material de análise, nos debruçamos sobre a coletânea de narrativas Poranduba Amazonense, que é uma coletânea de narrativas em Inhangatu registradas no século XIX pelo engenheiro, naturalista e botânico João Barbosa Rodrigues. Nessa parte, temos dois excertos. Nessa figura, vemos que Barbosa Rodrigues apresenta na coletânea de narrativas uma lenda registrada em Inhangatu e abaixo de cada linha segue uma tradução, palavra por palavra. Já na figura 2, temos um recorte da tradução
que ele vai chamar de tradução literal dessa lenda. No trabalho realizado, utilizou-se da tradução de Barbosa Rodrigues, essa tradução livre, a qual foi empregada na interpretação dos sintagmas oracionais das seções seguintes. Num primeiro momento, fizemos o levantamento de verbos que apresentavam um morfema de valência causativa mu. Em seguida, houve a busca por outros processos de causativização, como as construções perifrásticas. Depois, houve a comparação de construções causativas presentes em Engatu oitocentista a esse mesmo tipo de construção em Tupinambá. Por fim, houve a comparação dos resultados obtidos com dados do Engatu do século XXI. Inicialmente, nas narrativas do século XIX, encontramos construções causativas com morfema de causativização mu, é um morfema que modifica verbos intransitivos do sintagma oracional e constrói, então, estruturas linguísticas causativas. A intransitividade dos verbos em questão nos é ilustrada no exemplo 1a, com a contraparte transitiva, a partir da derivação por causativo, apresentada no exemplo 1b. Em 1a, nota-se que o verbo pupuri, ferver, sem a modificação do prefixo mu, seleciona apenas um argumento, o qual é representado pelo morfema de terceira pessoa u, em concordância com o sintagma nominal paneira, panela, e nenhum objeto, caracterizando então a intransitividade verbal. No exemplo 1b, nota-se que o verbo pupuri, modificado pelo prefixo mu, seleciona dois argumentos. Então, tem-se mu pupuri, selecionando um sujeito representado pelo morfema de terceira pessoa u e um objeto, o açu, água. Também registramos neste trabalho a presença da alomorfia mu-mo, que foi vista nas narrativas do século XIX e ocorria de maneira bastante produtiva essa alternância mu-mo dentro das narrativas. Em seguida, chamamos a atenção para o processo de reduplicação que envolve esse verbo com a modificação do morfema de causativização. Construção causativa com o prefixo mu cria um verbo que, como qualquer outro, pode sofrer um processo de reduplicação, conforme analisou Aline da Cruz em um artigo Reduplication in Engatu, de 2014. A reduplicação em Engatu expressa pluracionalidade, definida como uma categoria semântica que expressa multiplicidade de ações, eventos, ocorrências, ocasiões, entre outras. Em termos fonológicos, Aline da Cruz, neste artigo, afirma que na língua em questão, esse fenômeno é caracterizado pela reduplicação do pré-silábico acentuado, originando um reduplicante que é sempre localizado à esquerda, em posição prefixal. E aqui a gente pode observar no exemplo 3a que o evento mustaka, separar, já não é o mesmo em 3b, em que há a reduplicação do pré-silábico. A gente tem musassaka, criando outro evento, despedaçar. Também é importante destacar que nos processos de pesquisa foi encontrado um outro tipo de construção causativa, que chamamos de construção causativa sufixal, estruturada com o sufixo "care". Sintaticamente, "care" ocorria com verbos transitivos em posição de sufixo. No exemplo 4a, nota-se
Kikari modifica o verbo transitivo peruca, construindo o evento mandei pelar. Além disso, notou-se também que construções causativas estruturadas por meio de perífrase verbal também eram recorrentes nas estruturas do século XIX. A partir dos levantamentos realizados, percebemos que esse fenômeno ocorria produtivamente com o verbo mundo, traduzido por Barbosa Rodrigues como mandar. No exemplo 5, temos o Munu Iereo construindo o evento mandar virar. Em seguida, apresentamos a comparação dos dados encontrados no século XIX com o Tupinambá. Para fazer essa comparação, recorremos ao estudo Morfologia do Verbo Tupi, de Rodrigues, 1953. A respeito das construções causativas prefixais encontradas no século XIX, no Inhangatu do século XIX, encontramos a alternância momu, que no Tupinambá foi verificado só a ocorrência de mo, enquanto que a sufixal cari encontra no Tupinambá, no Morfologia do Verbo Tupi, o cat, um cognato. E a construção perifrástica existente no século XIX, mundu, estruturada pelo verbo mundu, não foi verificada no Tupinambá. Em outras línguas tupi-guarani também encontramos dois morfemas causativos. Por isso destacamos no Camaiurá, o Camaiurá com SEC 2000 e o Guarani com Velázquez Castilho. No Camaiurá encontramos mo e demais ocorrências, e no Guarani encontramos mo, como morfemas de construção causativa prefixal. No Camaiurá também encontramos o cat, e no Guarani encontramos o cá, como morfema de construção causativa sufixal. Em seguida, também destacamos uma comparação do Inhangatu do século XIX com o Inhangatu do século XXI, o Inhangatu existente na atualidade. No exemplo 6, observamos que há ocorrência ainda hoje da construção causativa morfológica prefixal, como. No exemplo 7, também percebemos que também há atualmente a construção causativa perifrástica com o verbo mundu, que no caso aqui está criando o evento mandar, andar. Porém, não se verificou na atualidade, diferentemente do século XIX e do estado do Tupinambá, registrado por Rodrigues, 1953, a ocorrência da construção causativa sufixal com o sufixo cari. Como podemos ver até aqui, construções prefixais causativas eram recorrentes no Inhangatu do século XIX, existiam no Tupinambá e permanecem até hoje no estado atual da língua. Construções causativas sufixais já existiam também no Tupinambá com o cat, cognato de cari, forma a qual está presente no Inhangatu do século XIX, mas que não se verifica a sua ocorrência no estado atual da língua. As construções perifrásticas não eram realizadas no Tupinambá, eram realizadas no Inhangatu do século XIX e permanecem até hoje
no estado atual da língua com o verbo mundu. Destaca-se, então, que a construção causativa perifrástica, que não era realizada em Tupinambá, é uma inovação estrutural presente no Inhangatu do século XIX, período este em que o Inhangatu e o português, língua em que há construção causativa perifrástica, estavam em constante contato. Destaca-se ainda, a partir dos esquemas aqui apresentados, que essa construção perifrástica assemelha-se à construção perifrástica do português brasileiro. No primeiro esquema, o paralelismo das construções perifrásticas entre Inhangatu e português é indicado. Em ambas, o verbo auxiliar mundu, mandar, é preposto ao verbo principal, lexical. Deve-se ressaltar, porém, que esse paralelismo ocorre apenas com verbos transitivos e uma pequena classe de intransitivos. Com muito mais frequência de uso, encontra-se em Inhangatu contemporâneo a construção causativa prefixal mu, conservada do Tupinambá. Para verbos intransitivos, portanto, o Inhangatu conserva o padrão tipológico das línguas tupi-guarani, de modo que a construção não tem paralelos com a construção do português, como evidencia o segundo esquema. No século XIX, segundo Bessa Freire, a língua geral amazônica foi afastada então do perímetro urbano e, portanto, das práticas sociais de maior prestígio, abandonando grandes áreas em que era hegemônica, como o Rio Solimões e o Baixo Amazonas, para ficar confinadas nos núcleos indígenas do Rio Negro. Assim, no século XX, bastante transformada, ela permaneceu nas Malocas como uma língua definitivamente indigenizada, circunscrita apenas às aldeias e aos usos restritos das práticas sociais nelas exercidas. É neste período de marginalização do Inhangatu que aparecem as construções causativas perifrásticas, que emergem pelo contato intenso com o português na época. Este estudo sobre o Inhangatu confirma a necessidade de estudar essa língua no âmbito das línguas tupi-guarani. Como demonstramos, o Inhangatu manteve até o século XIX duas construções morfológicas de causativo, conservadoras e cognatas às estruturas do Tupinambá. A manutenção dessas estruturas coincide com o período histórico de expansão do Inhangatu, sendo essa língua utilizada para substituir outras línguas amazônicas que, em sua maioria, também apresentam construções causativas morfológicas. Apenas entre o século XIX e o século XXI, a construção causativa sufixal é substituída por uma construção perifrástica, similar à construção de causativo do português. A inovação, no entanto, é apenas sobre os verbos transitivos, uma vez que, para aumentar a valência de predicados intransitivos, o Inhangatu contemporâneo continua utilizando o morfema mu, conservando, portanto, estruturas da família tupi-guarani. Em termos socio-históricos, a emergência da construção perifrástica pode ser interpretada como uma consequência do aumento do grau de bilinguismo com o português, a partir da segunda metade do século XIX. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigada, Elivelto. Esse artigo que o Elivelto acabou de falar, né, foi aceito para publicação no próximo número da Pápia. Então, quem quiser entender melhor essas construções causativas do século XIX, como que emerge a causativa perifrástica, por favor, procure o próximo número da Pápia. Foi aceito, não sei exatamente quando vai ser publicado. E uma coisa que o Elivelto, que a gente descobriu depois da escrita do artigo da Pápia, é que no Inhangatu do Baixo Amazonas, né, a construção Kari, que o Elivelto acabou de apresentar, continua existindo. Tá? Então, o trabalho da Michelle Lima Schwad, a Michelle, eu já falei sobre ela está terminando uma tese de doutorado na Unicamp, e ela trabalha com Inhangatu do Baixo Amazonas,
que hoje tem sido chamado de Nhengatu tradicional. E lá, essa forma ainda se mantém, tá? A gente não tratou dessa forma justamente porque precisa entender os detalhes, e a gente ainda não tem esses detalhes. Os primeiros trabalhos de campo da Michelle foram exatamente feitos a partir de um projeto meu, da professora Rainice, lá da UFAM, e da Michelle, que é professora do IFAM, um projeto CNPq Universal, que tentou entender essas variedades do Nhengatu. Mas esses resultados ainda estão a caminho, tá? Dá uma olhada na pápia, que a gente vai falar sobre as causativas, e depois a gente aguarda a tese da Michelle. Muito obrigada, até a próxima.